O Museu Britânico, em Londres, é um dos grandes museus do mundo, tanto pelo seu tamanho quanto pela sua importância. É um dos dois maiores museus do mundo, o outro é o Louvre, em Paris. Só para você ter uma ideia vaga, o Museu Britânico abriga 8 milhões de peças históricas de toda a humanidade. Logo que você entra no museu, você já fica apavorado com a quantidade de história com a qual você tem contato. Além, é claro, de se sentir envergonhado por não ter estudado mais. E o melhor, o museu é totalmente gratuito. Vocês estão vendo a Pedra de Roseta, que data do ano de 194 a.C. É considerada a chave para decifrar os hieróglifos egípcios por conter um decreto em 3 formas diferentes: hieróglifos, egípcio e grego antigo. A pedra foi descoberta por Napoleão Bonaparte, mas desde a sua derrota para as forças britânicas, ela pertence ao Império Britânico e está no museu desde 1802. O museu guarda a maior e mais abrangente coleção de antiguidades do Egito fora do Museu do Cairo. Junto, os objetos ilustram cada aspecto da cultura egípcia, abrangendo mais de 10 mil anos de história. São peças de um valor imensurável. Aqui, esculturas do Palácio de Nimrud, dos assírios. O museu também tem uma coleção de peças da Grécia Antiga, que inclui esculturas do Partenon, elementos de 2 das 7 maravilhas do mundo antigo, como o mausoléu de Halicarnasso e o templo de Ártemis em Éfeso. Aqui você vê esculturas que decoravam a parte de fora do prédio do Partenon. O Partenon foi construído no século V a.C. como um templo em homenagem à deusa Atena. O uso do mármore branco e a arquitetura monumental do templo demonstravam o poder grego no apogeu da sua civilização. Olha eu aí com uma escultura do rosto de Sócrates, filósofo grego. Busto de Homero. O museu também abriga uma grande coleção do Império Romano, como a estátua de vários imperadores. O museu possui uma grande quantidade de relevos assírios que data do século VII a.C. Como você pode observar agora nos relevos assírios, a caça aos leões era considerada esporte dos reis, símbolo do dever real de proteger o seu povo. Os relevos esculpidos que você observa retratam as atividades do último rei assírio, Assurbanipal, do século VII a.C. Nestes relevos você observa as conquistas do grande rei Assurbanipal, que foram da Babilônia até o Egito. Agora você vê a coleção das Américas, mostrando a cultura asteca e a adoração pelos seus deuses. A maioria dos artefatos astecas foram destruídos pelos espanhóis. Aqui você observa a máscara que representa o deus Tezcatlipoca, deus da solidão da noite. Ele era também o deus dos governantes, guerreiros e feiticeiros. Seu nome significa espelho fumegante. A máscara foi feita sobre um crânio humano, possivelmente proveniente de sacrifício. A serpente de 2 cabeças é considerada a obra-prima do mosaico asteca. Era um ornamento peitoral usado possivelmente em ocasiões cerimoniais por um chefe religioso ou político. A peça foi esculpida em madeira e recoberta com mosaico de turquesa colada com resina de pinho e copal. A serpente é um símbolo de poder mágico, misterioso e mortal, e para os astecas importantes na arte e na religião. Aqui, uma cabeça de bronze que acreditava representar Oni, um governante africano do antigo reino de Ife,
na Nigéria. Cidade era considerada a capital religiosa e real do povo iorubá. Ah, aqui está uma das partes mais interessantes do Museu Britânico: as múmias. O Museu Britânico tem múmias humanas e múmias de mais de 300 animais. Mais de 140 múmias humanas. A maioria delas está em exibição. Elas estão em ótimo estado e dá para ver os detalhes que são únicos, algumas decoradas e pintadas. O museu também abriga vários sarcófagos de todos os tipos. O museu também possui várias pinturas que foram encontradas nos sarcófagos. Dá uma olhadinha nesses aqui que são os mais famosos. Olha a múmia da Cleópatra aí. Outra múmia famosa é a múmia de Katabet, conhecida por ser uma cantora de Amun, em Karnak. Ela serviu durante o final da 18ª ou começo da 19ª dinastia, em torno de 1300 a.C. A múmia de Katabet foi encontrada em um túmulo de Tebã, ao lado de uma múmia masculina, provavelmente o seu marido, Kenan. Uma das múmias do Museu Britânico é completamente descoberta para quem é mais curioso. Aqui você vê os primeiros livros do mundo. A escrita cuneiforme, que é a escrita mais antiga que se tem notícia, criada pelos sumérios por volta do ano de 3200 a.C., feita com objetos em forma de cunho. Aqui também encontramos o trabalho de escribas babilônicos e cópias assírias da grande biblioteca que foi fundada em Nínive por Assurbanipal, rei da Síria, no século 7 a.C. Olha aí relatos históricos sobre a construção da Torre de Babel. Aqui vemos um pedaço do famoso Código de Hammurabi. Agora o Totem Kayung, feito pelo povo Haida, que viveu em um arquipélago localizado na costa oeste do Canadá. Esse totem foi construído no século XIX. O acervo abrange uma coleção de mais de 75 mil objetos sobre culturas de todo o continente asiático, da Índia à China, do Oriente Médio ao Japão, abrangendo desde o período neolítico até o presente. Os destaques incluem uma importante coleção de esculturas do subcontinente indiano, objetos da China, incluindo antiguidades, pinturas, porcelanas, cerâmicas e outras artes aplicadas. Também tem a estátua de importantes faraós, como essas que estão vendo. No caso, essa agora é de Ramsés II. Encontradas numa praia na ilha de Lewis, na Escócia, em 1831, as peças desse jogo de xadrez foram esculpidas no século XII, em marfim e morsa e osso de baleia. O Tesouro de Oxus é formado por 180 peças de ouro e prata, proveniente da maior coleção sobrevivente do Império Aquimênida, conhecido também como Primeiro Império Persa. Encontrado no rio Oxus, que corta a Ásia Central, essas peças datam do século V a.C. Um dos objetos mais importantes é essa carruagem, puxada por 4 cavalos, dona de uma riqueza de detalhes vista somente depois no Renascimento, mais de 1000 anos depois. O museu também conta com uma coleção das primeiras moedas do mundo, algumas cunhadas a ouro. Podemos ver também objetos da época da União Soviética, moedas com o rosto do Lenin, do Stalin e camisetas que eram distribuídas pelos soviéticos, inclusive cartazes de propaganda soviética da época. A armadura desse samurai japonês reúne itens de diferentes séculos. O colete à prova de balas e as mangas são do século XVI. O capacete data do século XVII e os adereços do pescoço e dos ombros são dos séculos XVIII,
e 19. Jogo real de Ur. A princípio pode parecer um mero jogo de dominó, mas essas peças esculpidas em madeiras e ricamente trabalhadas datam de 2600 anos antes de Cristo e foram encontradas em Ur, cidade e estado da Mesopotâmia, atual Iraque. Sabe-se que o objetivo do jogo era as peças passarem por todas as casas até atingir o outro lado. Roupa produzida pelos primeiros habitantes da América com pele de animal, região onde hoje é o Alasca. Também podemos ver alguns artefatos, como armas de caça. Aqui um moai esculpida em basalto. Trata-se de um exemplar dos famosos moais provenientes da Ilha de Páscoa, no Chile. Intitulada Hoai Hakananai, que em português significa roubado ou amigo escondido, a peça tem nada mais nada menos que 4 toneladas. Esse é o corpo de um homem novo, encontrado em um pântano de turfa, perto de Lindenmauss, noroeste da Inglaterra. Não foi o único corpo encontrado no mesmo local. Um ano antes de sua descoberta, o corpo de uma mulher foi encontrado no mesmo pântano, mas o homem de Lindau continua sendo um dos corpos de pântano mais bem preservados encontrados na Europa. O homem de Lindau era um homem saudável em seus 20 e poucos anos. Aparentemente, ele tinha um alto status, já que seu corpo não mostra evidências de trabalho pesado. Em tamanho, o Museu Britânico é o maior museu do mundo, cobrindo cerca de 92 mil metros quadrados. E acreditem, apenas 1% da coleção do museu é exibida ao público. A maior parte das obras estão sendo restauradas ou são apresentadas em exposições temporárias, temáticas. Só a exposição temática dos artefatos do rei Tutancâmon recebeu mais de 1.700.000 pessoas. O objeto mais antigo do Museu Britânico é uma ferramenta de corte de pedra que se acredita ter mais de 2 milhões de anos. Para quem vai a Londres, no Reino Unido, o Museu Britânico é uma atração imperdível e gratuita também. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e marque o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado!